Então nós vamos falar um pouco sobre o aborto e o valor da vida, né? Em Deuteronômio, no capítulo 30, versículo 19, Deus, ele faz uma exortação ao povo dele, né? Dizendo: o céu e a terra eu tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Sempre, meus irmãos, sempre, Deus propõe para nós a vida. Em nenhum caso, Deus quer a morte. Deus sempre quer que vivamos. Nós estamos falando de aborto, mas podemos pensar na eutanásia, alguém que está lá na cama, vegetando. Escolhe sempre a vida. Não há opção. A única opção, no caso que às vezes nós precisamos escolher a morte, é no caso quando a nossa vida está em risco. No caminho, por exemplo, de defesa pessoal, de defender a sua família. Nesses casos, se não tem outro jeito, a doutrina da igreja permite que possamos aí, por causa da vida, agir em legítima defesa e provocar a morte de alguém em legítima defesa. Só. Mas se não tiver outro jeito, não é uma legítima defesa assim, tem jeito de eu me defender sem matar a pessoa, eu vou matar. Não. É porque não tem outra forma. Ou é eu ou é a outra pessoa. Ou é a minha esposa, o meu filho ou outra pessoa. Aí neste caso, em legítima defesa, a igreja permite e acha lícito a morte. Só. Mas é também por causa da vida. Porque sempre Deus quer vida. Sempre Deus espera de nós a vida. Sempre Deus propõe para nós a vida. Em nenhum caso. Nós temos casos de aborto, nós vamos falar daqui a pouco, né? Que sensibilizam, que gera polêmica. Mas nunca Deus espera de nós estar do lado da morte. E a igreja sempre vai ser do lado da vida. O aborto e o direito à vida. Dentre todos os crimes que o homem pode cometer contra a vida, o aborto provocado apresenta características que o tornam particularmente perverso e abominável. São João Paulo II, na Evangelho Vita. Inclusive, é um pecado de excomunhão automática para quem faz o aborto, apoia o aborto, orienta pelo aborto. Todas as pessoas que se envolvem, direto ou indiretamente, num caso de aborto provocado, cometem um pecado de excomunhão. O que é um pecado de excomunhão? A pessoa é como ela se fosse retirada da comunhão da igreja. Ela está fora da comunhão da igreja. Porque é um pecado perverso e abominável, segundo o Papa João Paulo II. Quando começa a vida? Aí é a discussão. Porque a discussão é essa. Quando começa a vida? Então, quando é aborto? Quando, gente, começa a vida? Na concepção. Por quê? Se não tiver vida ali, não vai progredir. A ciência determinou quando exatamente um ser humano começa a viver? Pode ser considerado pessoa desde o início da sua existência? São perguntas, não estou afirmando nada. A ciência já provou quando começa a vida? Cientificamente, nós temos essa resposta? Não. As ciências experimentais demonstram nos últimos anos que a existência de um ser humano começa no momento da fecundação, quando o zigoto forma sua própria identidade genética, a partir da herança recebida de seus pais, e seu material genético está em condições de começar o seu desenvolvimento. A concepção é o início da vida, por quê? Não é por motivo religioso. Porque quando o óvulo e o espermatozoide se unem, nesta união eles formam uma célula. Essa primeira célula já tem todos os cromossomos que a pessoa precisa. Nessa primeira célula já sabe se vai ser menino ou menina. Já está definido. Toda a genética, a cor do cabelo, a cor dos olhos, tudo já está naquela primeira célula. Ali já tem toda
a formação genética daquele ser humano. Portanto, ali começa a vida. A partir dali, a única coisa que aquela célula precisa, para continuar a se desenvolver, ela não precisa de mais nada exterior, ela precisa somente de alimento e de um lugar seguro, que é o útero. Só. Aí eu pergunto para você, um bebê quando nasce com 1 mês de vida, o que ele precisa para se desenvolver? Alimentar e um lugar seguro. Não é não? Com 1 mês ele não faz nada, ele não consegue fazer nada. Se ninguém der alimento para ele e proporcionar para ele um ambiente seguro, claro, um ambiente limpo, um ambiente, né, seguro, não é seguro de cair no chão só, de segurança mesmo, como um todo. Ele precisa de mais nada, precisa. A diferença dele para aquela única célula é que ele já se desenvolveu um pouco. Mas a dependência que ele tem é a mesma que aquela célula tem. Por isso, cientificamente, a vida começa na fecundação. Lá já tem tudo, gente. A biologia mostra que com a fecundação do óvulo pelo espermatozoide começa a existir um novo ser vivo. A biologia molecular, a embriologia médica e a genética oferecem muita luz para responder à antiga pergunta sobre o início de cada vida humana. A ciência garante hoje que a vida começa com a fusão do espermatozoide e o óvulo, chamada de fecundação, do latim fecundare, que é fertilizar. O clássico manual de Langman sobre embriologia utilizados nas faculdades de medicina para a aprendizagem do desenvolvimento humano inicial, explica de maneira simples o processo da fecundação. É um livro de embriologia médica que é estudado em medicina. Não é um livro católico, não. Uma vez que o espermatozoide ingressa no gameta feminino, os núcleos masculino e feminino entram em contato íntimo e replicam o seu DNA. Esta união gera uma nova célula chamada zigoto. Esta nova célula possui uma identidade genética própria, diferente da que pertence aos que lhe transmitiram a vida e a capacidade de regular o seu próprio desenvolvimento. Ela vai se desenvolver por si só. E ela já é um DNA diferente da mãe, diferente do pai, já é uma pessoa única, o qual, se não for interrompido, passará por cada um dos estágios evolutivos do ser vivo até a sua morte natural. Se nada interromper ela, ela vai se desenvolver e não precisa de mais nada. Pergunta, o que um bebê no útero da mãe precisa para se desenvolver? 2 coisas, alimento e um ambiente favorável, que eu falei para vocês. Neste caso, qual a diferença substancial entre uma criança no ventre da mãe, em qualquer tempo de gestação, e um bebê recém-nascido? Não tem diferença. Eles precisam de ambiente seguro e de alimento. Aqui não fala, mas logo que essa célula se junta, em poucas horas ela já se multiplicou e em poucos dias ela já é milhares de células. É uma multiplicação muito rápida. Se eu não me engano, em menos de 1 hora já viram 2 e aí já vai, sabe assim, aquelas 2, 4, porque célula é assim. E vai. Eu sei que em poucos dias são milhares já de células que formam aquele. Do ovário. Em 7 dias ele já saiu do ovário, da trompa, né? Onde ele foi fecundado na trompa, porque o óvulo sai do ovário da mulher, né? Estou fazendo em mim aqui, mas eu não tenho não. O óvulo sai do ovário da mulher, entra na trompa, ele é fecundado na trompa, vou desenhar que fica mais bonitinho, né? Eu desenho bem, vocês vão ver agora. Show, meus desenhos. Cris, não faz essa cara, tá? Tem lá o ovário da mulher, né? Que tem a trompa e tem o útero. É assim, gente. Não é assim? Aí, aqui tá os óvulos da mulher, aqui tá os óvulos da mulher. Cada ciclo é de um lado, sabia? Um ciclo é do lado de cá, o outro ciclo é do lado de cá. O ovário sai, vem para a trompa, o espermatozoide entra e encontra aqui com ele. Aqui ele vai se multiplicando, e ele vem descendo e entra no útero e cola aqui, ó, na parede do útero. Com 7 dias acontece isso, a colagem na parede do útero. Né? Nidação. No entanto, em torno de 7 dias depois da fecundação, a mulher tem um pequeno sangramento que é a nidação, porque ele gruda aqui, porque essa parede do útero que forma aqui, essa parede que chama endométrio, por que é bom de alguém da área de saúde. Essa parede do útero
né, ela recebe o óvulo, é como se fizesse um ninho para ele, para o óvulo, não, para o feto, né, para aquelas células que já são uma pessoa, e ali ele recebe, pelo endométrio, ele recebe alimento e vai se desenvolver. Sabe o que é menstruação, meninas? É esse endométrio que se descola porque todo ciclo ele se prepara para receber um bebê. Todo ciclo. Não chegou, aí ele se desgruda da parede do útero e sai como menstruação. É isso. Né? Isso. Todo ciclo é o quê? Um óvulo foi liberado, a mulher ficou fértil, um óvulo foi liberado, não foi fecundado? Não. Ele vem, morre, e esse endométrio que ficou preparado, todo o ciclo ele se prepara para receber uma gravidez. Não chegou? Isso. Aí os hormônios, que é o estrogênio, vão lá, atuam na pituitária da mulher. A pituitária é uma glândula que tem no cérebro da mulher, chama pituitária. A pituitária manda um comando para o útero, o endométrio se desgruda do útero e sai em forma de menstruação. Entendeu? Isso é a menstruação. Esses hormônios todos que ela falou, estrogênio, e esses hormônios todos que atuam, é que causa a TPM. Sabia? É. Tudo é a criação, né? Então, aqui, ó, quando ele está aqui, ele vai se desenvolver. Com 10 semanas de vida, o que equivale a 2 meses de grávida, o bebê mede cerca de 3 centímetros e pesa aproximadamente 4 gramas. É tão pequenino, mas já engole líquido amniótico e está sempre a mexer-se. Ele não fica quieto mais. Desde ali já são agitados. Com 10 semanas de gravidez, o sistema nervoso reage a estímulos. Já se distingue as feições do rosto e os dedos começam a separar-se. Os membros, as mãos, os pés e as articulações estão bem desenvolvidas e completamente definidas. O fígado, rins, cérebro e pulmões estão totalmente formados e já funcionam, com exceção dos pulmões. O restante, órgãos continuam a desenvolver-se e a posicionar-se corretamente. Com 10 semanas, o bebê possui todos os órgãos, músculos, membros e ossos com que irá nascer. Todos com que ele vai nascer, só que estão em miniatura, de forma microscópica. Só crescer. Todos. Aqui, o coração já bate. Nós fizemos a ultrassom da Letícia com 7 semanas de gravidez. A gente sabia o dia que a Carla tinha sido fecundada, né? A gente teve a nossa relação, sabíamos que tinha possibilidade dela ficar grávida. E aí a gente esperou de 11 a 16 dias, não chegou a menstruação, nós fomos fazer o exame, deu positivo e já fizemos um ultrassom. A Letícia media o tamanho de um grão de arroz. A única coisa que a gente viu foi uma sementinha pulando, porque o coração já batia. Foi a única coisa que viu. 7 semanas. O médico que fez o ultrassom falou assim, é o menor feto que eu já vi na minha vida, ele falou. Que ele media 1 grão de arroz e já tinha coração batendo. Com 12 semanas, no Brasil, eles estão tentando aprovar o aborto até 12 semanas. Em alguns casos já conseguiram. O que o bebê tem com 12 semanas? A fase mais crítica de gravidez já ficou para trás. O risco de aborto espontâneo já caiu drasticamente. O bebê está completamente formado, embora só tenha aproximadamente 5,5 centímetros. O rosto do bebê adquire uma aparência humana. Os olhos que antes estavam na lateral aproximam-se e as orelhas já estão quase na posição normal. Com 12 semanas de gravidez, o bebê já tem os reflexos mais apurados, fechando as mãos e mexendo os dedos se sentir algo encostar nele. 12 semanas. Né? Eu não trouxe, mas amanhã eu vou tentar trazer para vocês o tamanhozinho de um bebê de 12 semanas. A gente tem umas miniaturas. 12 semanas, já é todo formadinho. Todo formado. Né? Quando a gente fala aqui que o sistema nervoso, tá vendo aqui? Cadê? Sistema nervoso reage a estímulos. O que o sistema nervoso faz em nós? Por exemplo, o que o sistema nervoso uma das funções do sistema nervoso no ser humano? Vocês sabem? Te deixar nervoso? O sistema nervoso que transporta a dor.
Sabia? O bebê aqui já sente dor se ele for abortado. Se ele for dilacerado, se ele for picado, se ele for morto, ele já sente dor, porque ele tem sistema nervoso já funcionando. Por isso que é um crime. Porque ele não tem como gritar, ele não tem como falar nada, mas ele já sente dor. Calma, saúde. Aborto é saúde, gente. O grande nome que dão para o aborto no mundo chama-se saúde reprodutiva, saúde da mulher, aí coloca o aborto no meio. A etimologia, origem gramatical da palavra saúde. Saúde quer dizer salvação, conservação da vida. Vem de salus, né? Salus utis, salvação e conservação da vida. Ela vem do latim. Então, aborto é saúde. Se saúde quer dizer salvação da vida, conservação da vida, o aborto é saúde? Não. Se a palavra saúde provém de salvação e conservação, como podemos falar que o aborto é uma questão de saúde pública? Ou que diz respeito à saúde reprodutiva da mulher? Esses termos são meios de manipulação. Não tem saúde nenhuma ali. Esse homem aqui, ele perdeu um prêmio Nobel da Paz, Dr. Jerome. Sabe por quê? Ele foi o homem que descobriu a síndrome de Down. Ele descobriu a síndrome de Down. Só que um dia ele teve que se manifestar contrário ao aborto. E por ser contra o aborto, ele perdeu o prêmio Nobel da Paz. Porque o prêmio Nobel da Paz, poucas vezes, foi dado a alguém que era contra o aborto. Uma das poucas vezes foi Madre Teresa de Calcutá. Que ela, no discurso dela do prêmio Nobel da Paz, sabe o que ela falou? Falou contra o aborto. Vocês estão falando de paz? Um mundo que quer o aborto não tem como ter paz. Ela foi aplaudida de pé. Menos pela Hillary Clinton e o Bill Clinton, que não bateram palma para ela, porque ela falou contra o aborto. Porque eles são democratas do Partido Americano favorável ao aborto. O Prêmio Nobel da Paz, ele trava, se a pessoa é contra o aborto, principalmente quem é da área da saúde, não ganha o Prêmio Nobel da Paz. Porque ele é da ONU, são as grandes fundações, essa turma toda que promove esse prêmio. Então não tem. Ele falou, hoje perdi meu prêmio Nobel, Dr. Jerome Lejeune, ao opor-se ao aborto, né? Aqui eu vou ler um pouco da história dele. Ele é reconhecido pela fidelidade à Igreja Católica, assim como por sua excelência como cientista. Aos 33 anos de idade, em 1959, publicou a sua descoberta sobre a causa da síndrome de Down, a trissomia 21. Quando ele fez a descoberta da trissomia 21, podia tê-la chamada do nome dele. Ele não quis pôr o nome dele. Como fazem muitos cientistas quando realizam descoberta, mas preferiu homenagear outro cientista médico inglês, John Langdon Down, que primeiro falou sobre a síndrome. O primeiro que falou da síndrome foi esse John Down. E aí, quando ele descobriu, ao invés de ele colocar o nome dele, que a descoberta é dele, a patente foi dele, ele que descobriu, ele quis colocar o nome daquele primeiro que falou. E foi a partir da fala daquele primeiro que ele começou os estudos. Em 62, foi indicado como especialista em genética humana na Organização Mundial da Saúde e em 1964 foi nomeado diretor do Centro Nacional de Pesquisas Científicas da França. E no mesmo ano criou-se para ele, na Faculdade de Medicina de Sorbonne, a primeira cátedra de genética fundamental. Ele até hoje é considerado o pai da genética moderna. O homem é o pai da genética moderna. E ele é contra o aborto. Não, não é vivo mais. Não, ele quis ser santo, né? Ele era fiel à igreja, né? Microfone. O trabalho do HCG é esconder o bebê para que não seja expulso, né, junto com a platina, existe todo um trabalho hormonal dentro do corpo da mulher para que ele não seja porque visto como um corpo estranho. É um corpo que não é o dela, né? É, para ele não ser visto como um corpo estranho. E Uhum. todo geneticista conhece eles chamam de baile hormonal. E quando você vai lá e interrompe por sua livre e espontânea vontade uma gravidez, você quebra toda essa orquestra
que foi organizada para manter aquele bebê seguro. Você perdeu uma vida e você vai se prejudicar fisicamente. A mulher, ela tem consequências, né? E ele sabe o quanto que isso é danoso para o próprio corpo dela, tanto que ela tem um sentimento de... a mulher, eu falo justamente pelo fato de ser saúde, a maioria das prostitutas fazem aborto, e quando elas vêm pra gente, elas vêm destruídas, e elas não vêm destruídas por causa da prostituição, muitas vezes por causa do aborto. Elas falam assim, eu sinto como se eu fosse um cemitério, dentro de mim fosse um sepulcro. Mas é um sepulcro, né? Porque querendo ou não, é um lugar de assassinato, né? Mas pensa só, a ciência hoje é muito manipulada, mas quando você encontra homens como esse, né? Que realmente são homens que deram sua vida pela ciência, que estudaram de verdade e que têm uma posição muito firme, não dá para a gente duvidar, né, da questão da ciência. Em 71, nos Estados Unidos, realizou um discurso no Instituto Nacional para a Saúde e depois disso mandou uma mensagem para sua esposa dizendo: hoje perdi meu prêmio Nobel. No discurso ele falou sobre o aborto. Ele disse: vocês estão transformando seu Instituto de Saúde em um instituto de morte. E isso não foi bem recebido lá. Por isso ele foi tão odiado pelos partidários do aborto. Era difícil lutar contra ele porque seus argumentos eram de base científica. Olha o que ele disse: a vida começa no mesmo instante da concepção, quando os cromossomos da mãe e os do pai se unem para formar um novo ser humano, que é absolutamente único. Essa é a fala dele. Esse aqui é um outro homem, Dr. Bernard Natson, que foi um dos fundadores da Nadal, que hoje é a Liga Nacional do Direito ao Aborto nos Estados Unidos. Esse homem foi fundador dela, um dos fundadores. Ele foi por 2 anos o diretor da maior clínica de aborto do mundo e compôs o núcleo que conseguiu a legalização do aborto nos Estados Unidos. Até que se transformou num dos maiores defensores da vida quando, após a chegada do ultrassom, fez a verificação da vida uterina. Ele era a favor do aborto, ele fez aborto, ele dirigiu clínica de aborto. Só que aí, de repente, chega aquelas máquinas de ultrassom. Quando ele viu o primeiro ultrassom, ele falou: aborto não tem como fazer. Lá tem vida. E aí ele mudou. 69 que ele viveu. Ele abre o jogo e revela como fazem os abortistas para conquistarem a opinião pública e a aprovação das leis a favor do aborto. Isso é ele falando. Primeiro, a tática é ganhar a simpatia dos meios de comunicação. Segundo, a tática é atacar o catolicismo. E terceiro, a tática é denegrir e suprimir toda evidência de que a vida se inicia na concepção. São as 3 táticas que eles têm para implantar o aborto no mundo. De novo, a gente vê assim, mas é pretensão demais falar do catolicismo. A maior instituição pró-vida do mundo é a Igreja Católica. A maior. Muitas igrejas cristãs protestantes já são a favor do aborto. A Igreja Universal do Reino de Deus, por exemplo, é a favor do aborto. Muitas são. A maior instituição pró-vida que movimenta o mundo é a Igreja Católica. A maioria dos movimentos pró-vida no mundo, inclusive no Brasil, são ligados à Igreja Católica. Eu faço parte de um grupo que chama Juntos pela Vida, onde tem pessoas pró-vida no Brasil inteiro. E vários outros grupos a gente faz, grupos pró-vida. São todos ligados à igreja. Médicos, juízes, juristas, tudo ligado à igreja que promove a vida, defensores da vida. Por isso eles querem atacar a Igreja Católica. Esse homem se tornou um inimigo das clínicas de aborto porque ele estava lá dentro e de lá ele saiu e começou a combatê-los. O que está por trás do aborto? Existe de fato um esquema armado, bem estruturado, com projetos e metas que envolvem milhões de dólares, visando o controle populacional. Esses projetos comportam organizações com representações em diversos países, inclusive no Brasil com o nome de BenFam, ou Católicas pelo Direito de Decidir, ou CEPIA, entre outras. Já viram falar das Católicas pelo Direito de Decidir? É uma ONG que usou esse nome para nos confundir, né? Oficialmente, com documentos, a igreja já diz que eles não são católicas, já estão excomungadas, mas elas usam esse nome. Católicas pelo Direito de Decidir. Na cabeça da campanha está o Conselho Populacional das Organizações das Nações Unidas, da ONU, e uma série de instituições que apoiam e promovem as ações de grupos militantes disfarçados de ONG, assim como também é sistematicamente planejada e armada a conquista da lucrativa indústria do aborto. Gente, o aborto gera muito dinheiro. Não é barato fazer um aborto. Tem clínicas nos Estados Unidos imensas que ganham milhões de dólares fazendo aborto.
Você acha que esse povo não quer um mercado como o mercado brasileiro? Onde a gente vive uma promiscuidade imensa, onde as mulheres engravidam sem estar pensando em ter filho. Fora o mercado negro, né? Nesse trabalho Provida que a gente encontra muito pessoa que vende remédios. Vende remédio pela internet para abortar. Citotec você acha para comprar na internet. Grupo de WhatsApp. E a gente encontra isso em todos os lugares. Então, assim, existe um mercado muito poderoso que tem muito dinheiro para promover o aborto. E, claro, a ONU, através criar um controle populacional, ela também apoia o aborto. A ONU na agenda da ONU está lá, né? Saúde reprodutiva da mulher. Aí se você ler o que eles estão dizendo sobre saúde reprodutiva da mulher, está o aborto. Que a mulher tem direito, porque meus corpos, minhas regras, sabe aquelas coisas que eles falam? Só que são 2 corpos, não são um só, né? Exemplos de aborto no mundo. Na Islândia, 100% dos bebês diagnosticados com síndrome de Down são abortados. Na Dinamarca, 98% das crianças. No Reino Unido, a porcentagem chega a 90%. E na França, 77% de crianças com síndrome de Down. Porque é o seguinte, primeiro eles querem aprovar o aborto em caso de estupro, depois em caso de doença, depois em caso de malformação. E aí vai, até criar uma hegemonia. Só vai nascer quem for perfeito. Síndrome de Down, vocês conhecem alguém com síndrome de Down, não conhecem? Abortar uma criança daquele jeito? 100% dos bebês na Islândia são abortados porque tem síndrome de Down. Lá não nasce mais ninguém com síndrome de Down. E eles não começaram assim. Eles começaram, 12 semanas, não tem vida. Caso de estupro. Aí eles vão alargando. Aquele caso da menina de 10 anos no Brasil, aquela menina do Espírito Santo, foi um caso típico de tentar alargar o aborto no Brasil. De, superar uma linha que estava definida. Porque no Brasil é permitido, né? Ou seja, não é penalizado o aborto em caso de estupro. Porém, até 12 semanas. Sabia? Aquela criança tinha 22 semanas. Mas a mãe tinha só 10 anos, foi estuprada, foi violentada. Gente, eu imagino a dor daquela criança de 10 anos. É algo assim de doer o coração. Você imaginar que uma criança de 10 anos ficou grávida e o pior, que era violentada por vários homens. Isso é algo assim, algo que abala o céu. Abala o céu. E aí ela engravida. E descobre a gravidez com 22 semanas. De uma outra menina, que era uma menina, que já tinha mais de 500 gramas. Que precisava só de mais 2 semanas para ter 100% de chance de sobrevivência. Mas se não quisessem esperar essas 2 semanas, poderia sim fazer já de imediato a cesariana, que aquela bebê que estava na barriga da menininha sobreviveria, ou grande chance de sobreviver. Ficaria no UTI algum tempo e depois poderia ser adotada. Aquela criança de 10 anos não precisava nunca ver a filha. Nunca. Nem saber para onde ir. Ela poderia ser adotada por uma família do exterior, porque temos leis de adoção internacional no Brasil. Ela podia ir embora para outro país. E a mãe teria que passar pelo quê? Pelo um procedimento de cesariana. Aí eu pergunto para você, qual procedimento é pior? O de cesariana ou do aborto? Qual que é o mais perigoso? Do aborto. Porque uma coisa é você fazer o parto de uma criança que está viva. Outra coisa é você fazer um parto de uma criança morta. Ela teve que viver um parto induzido de um feto morto. Foi normal, foi induzido. Não, ninguém conta. E o pior não é isso não. O que aconteceu? Quando surgiu o caso, os movimentos pró-vida começaram a se movimentar, e vários movimentos. E aí eles judicializaram o caso, pedindo para que fizesse o aborto. Na judicialização, no estado do Espírito Santo, o maior hospital de Vila Velha, né, de Vitória, o maior hospital fez a análise do caso, a menina internada, e os médicos deram um laudo dizendo que não era para fazer o aborto. E está no processo esse laudo. Até o doutor Obiratã,
Ele até, a doutora Fabíola até me mandou um áudio dele, que eu postei o laudo dele, ela mandou um áudio que ele pediu para tirar porque estava em segredo de justiça e alguém vazou o laudo dele e ele estava tendo problemas, né? Ele fala que não era para fazer o aborto, era para fazer a cesariana. E sabe o que o juiz definiu na sexta-feira? Na sexta-feira, o aborto foi no domingo. O juiz falou assim, ó, que a Secretaria de Estado de Saúde resolva o que vai fazer. Porque o juiz não sabia o que definir. Aborto ou não aborto. Ele tinha um laudo dos médicos dizendo para não abortar, tinha uma menina de 10 anos grávida e tinha um tanto de gente falando para ela abortar. Porque várias ONGs e fundações entraram com ações, financiaram advogados caros para fazer o pedido do aborto dela. E aí o secretário de saúde pega a responsabilidade de resolver. Ele resolve no sábado. No sábado, gente. Ele resolve, ele consegue um jatinho para colocar a menina dentro de um jato, porque o Hospital do Espírito Santo falou que não faria o aborto. E você sabe que o médico tem o direito, mesmo que tenha uma ordem judicial para ele fazer o aborto, ele tem direito de falar, eu não faço. O médico da Carla, aqui de Divinópolis, o doutor Edgar, na época nós estávamos fazendo o pré-natal da Beatriz, e a gente conversa muito, ele sabe que a gente é pró-vida, ele falou assim, ontem no meu plantão chegou uma mulher com uma ordem judicial para o aborto. E eu falei, eu não faço. Ela está lá no São João de Deus. No plantão de hoje também ninguém fez, já me deram notícia. Não sei quantos dias vai demorar a aparecer um plantonista para fazer, mas ninguém está querendo fazer o aborto dela. Aqui em Divinópolis. O médico ele pode não fazer. Então os médicos do Espírito Santo falaram, nós não fazemos, nós fazemos a cesariana. Se quiser fazer cesariana nela, a gente faz agora. Mas aborto não, por quê? Com 22 semanas não é aborto, é parto prematuro. É parto prematuro, não é aborto. Diz que tem uma dificuldade. Graças a Deus em Divinópolis, os médicos não fazem, nem com ordem judicial, é fácil conseguir fazer um aborto. Mas aí, gente, acabar de contar o caso da menina. O que aconteceu? Eles conseguiram um jatinho. Quem pagou o jatinho foram as fundações, foram as ONGs americanas pró-aborto. Pagaram o jatinho para a menina e levaram para o Recife, porque aquele médico que fez o aborto em Recife, ele é um médico, você pode procurar na internet, ele é um médico aborteiro. Ele defende o aborto em todos os casos. Ele há muitos anos trabalha em pró-aborto. Ele era talvez o único médico no Brasil que toparia fazer esse aborto. Por quê? Porque agora nós temos uma jurisprudência que dá para fazer aborto com 22 semanas. Quando você cria uma jurisprudência, qualquer outros casos que surgirem, eles podem usar dessa decisão para fazerem outros abortos. Entenderam? Por que era tão importante fazer o aborto? Porque eu não entendia por que não fazer a cesariana. Por que não? Ah, mas a menina ela não está pronta para ser mãe. Não. Ninguém falou para ela ser mãe. Ninguém falou que ela tinha que criar o neném que ia nascer. Ô, gente, tem milhares de pessoas na fila esperando um bebê. Milhares. Fila de adoção, milhares. Nós tivemos um caso em Uruaçu de um bebê que nós acolhemos lá, que ele foi deixado pela mãe no hospital e depois ele teve hidrocefalia e veio a falecer. Ele nasceu com hidrocefalia. Esse bebê, quando ele nasceu, foram dezenas de famílias na expectativa de levá-lo, porque a mãe não quis no hospital. E hoje tem um protocolo no Brasil que a mãe pode falar na hora do parto, eu não quero nem ver, porque eu não quero ficar com ele. Quanto mais aquela menina de 10 anos, que poderia muito bem estar ali numa anestesia, não ver o que estava acontecendo, como ela teve que ficar no caso do aborto. Ela passou pela invasão toda para fazerem um aborto, não podia passar pela cesariana. E olha, mataram aquela bebê com uma injeção no coração. Eles enfiaram uma injeção dentro do útero da mãe, no coração dela, e deram uma injeção para o coração parar de bater de imediato. Essa foi a forma de matar. E era uma outra bebê. Gente, a menina não tem culpa nenhuma. Deus vai cuidar dessa menina de 10 anos. Mas eu vou dizer, esse caso, as pessoas que se envolveram neles, elas fizeram como uma violência das piores possíveis. Porque não foi só com a bebê que morreu, não, mas foi com a menina de 10 anos. Que a menina de 10 anos traz na sua marca não só a violência sexual,
mas também a violência de um homicídio causado dentro dela. É muito sério o que fizeram com ela. E instrumentalizaram isso. E aí a gente vê as pessoas assim, mas ninguém está pensando, menina. Estão pensando sim. Sim. Qual que era a diferença de cirurgia que ela tinha que passar? A do aborto ou da cesárea, qual que era a diferença? Não tinha diferença nenhuma. Qual que era a necessidade de matar esse bebê? Não tinha, gente. Mas para quê? Agora nós temos no Brasil um problema. Que com 22 semanas já se fez um aborto. Isso pode ser usado em outros casos que pessoas quiserem abortar para colocar lá no seu processo dizendo desse caso como exemplo e tudo mais. É isso. É isso que eles queriam. É isso que eles queriam. Né? O governo de Nova York aprovou nesta terça-feira uma legislação que amplia o direito ao aborto, aqui 22, de 1 de 2019. Pode ser realizado legalmente até o nascimento se o feto for considerado inviável. No Senado Estadual foram 38 votos a favor e 24 contra a chamada Lei de Saúde Reprodutiva, que declara que toda mulher tem o direito fundamental de escolher levar a gravidez adiante, dar à luz uma criança ou fazer um aborto. Em Nova York agora você pode fazer aborto com 9 meses de gestação. 9 meses. Pensa se não é de... A Letícia nasceu com 8 meses. Ou seja, ela teria mais um mês de vida e a gente resolveria matar ela. Agora nós vamos matar. É assim hoje lá. Mas não começaram assim, gente. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: se a gente cochila, eles vão aprovando devagarinho, 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 chega lá, síndrome de Down pode morrer, todos podem morrer. E em Nova York, você pode abortar se você não quiser ter aquele filho. Eu sou casado com a minha esposa e nós dois não queremos ter um filho. Com 8 meses de gravidez, por exemplo, a gente resolve que não vai querer ter. É só ir lá e fazer o aborto. Só ir lá e fazer o aborto. É assim que funciona lá. Esse aqui, não sei se vocês viram esse caso, eu não vou ler tudo não, mas o estado da Geórgia, nos Estados Unidos, ele fez uma lei que proibiu o aborto lá. Porque lá nos Estados Unidos é uma guerra. Conforme troca o governador, conforme troca o político, eles voltam atrás, aprova, desaprova aborto. Na Geórgia, eles proibiram o aborto. A Netflix e a Disney falaram que se fosse proibido o aborto, eles tirariam todos os estúdios dele da Geórgia, provocando milhares de desemprego de milhares de pessoas. Agora você pensa, se eles não estão trabalhando em favor do aborto. A Disney e a Netflix iam tirar os estúdios dele da Geórgia se a Geórgia proibisse o aborto lá. Olha aqui a alegação. A lei, se aprovada, impede que as mulheres façam procedimento assim que o médico encontrar o batimento cardíaco do feto. A proibição é controversa, especialmente considerando que a detecção de batimento cardíaco pode ocorrer mais cedo, quanto 6 semanas após a gravidez, quando muitas mulheres nem sequer sabem que estão grávidas. O presidente executivo da Disney disse, quarta-feira, que seria muito difícil continuar filmando no estado. A empresa já gravou lá Pantera Negra, Vingadores Ultimato, e esse seria um duro golpe para o esforço da Geórgia de criar empregos na produção. Iger afirma ainda que a companhia quer trabalhar no estado, mas teremos que atender às solicitações nesse sentido. Nesse momento, lidamos com isso com muito cuidado. Ou seja, se aprovasse a proibição do aborto na Geórgia, a Disney não gravaria lá mais, gerando desemprego. Já Variety publicou declarações de Ted Sarandos, diretor de conteúdo da Netflix. A Netflix reconsidera seus investimentos na Geórgia. Se a lei entrar em vigor, temos muitas mulheres que trabalham em produções no estado, cujos direitos, com o de milhões de outras, serão severamente restringidos por essa lei. Como a legislação ainda não foi implementada, continuaremos a filmar, além de apoiar parceiros e artistas que optarem por não fazê-lo. No caso da Netflix, as declarações ocorreram depois que a organização soube que 2 das estrelas de suas séries, Jason Bateman, da Ozark, e Alyssa Milano, de disseram que parariam de filmar no estado se a lei estivesse em vigor. Agora você pensa se eles não estão por trás, com dinheiro. Netflix e Disney. No estado que é proibido o aborto, a gente não filma, a gente não gasta dinheiro, a gente não gera emprego. Esse é o filme Um Planner Não Planejado. Já assistiram? Assistam. Procurem no YouTube, procurem, porque ele tem que ficar bem escondido lá. Eles vão mudando os nomes, porque todo dia o YouTube tira e alguém põe. O YouTube tira e alguém põe. E é assim que vai funcionando, né?
Esse filme fala da Abby Jensen, é a diretora mais jovem de uma clínica da Planet Parenton. Essa clínica Planet, ela tem no Brasil, viu, gente? No estado do Maranhão, lá em São Luís, tem uma casa gigante no Calhau, lá perto da praia do Calhau, que tem uma Planet lá. No Brasil, eles falam que eles fazem campanhas sobre saúde reprodutiva, que eles fazem um tanto de coisa nesse sentido. Mas, na verdade, eles promovem o aborto no sentido de política pública, eles vão fazendo lobby no Senado, na Câmara Federal, e vão para os estados pobres, para as regiões pobres, para poder fazer com que aquela população se torne instrumento para a legalização do aborto. No Brasil, a Planet está lá no Maranhão. Eu fui pregar em Codó uma vez no Maranhão, também no interior. Eles têm uma filial deles lá e tem em São Luís. São Luís, toda vez que a gente vai lá, a gente passa na porta para rezar um pouquinho para os diabos que estão ali em volta daquela casa, né, fazer um exorcismo, porque realmente é um lugar que o diabo deve fazer os seus rituais, né? Um lugar onde faz aborto é um lugar que faz seus rituais. Essa mulher era diretora e quando ela é chamada para dar assistência no aborto, ela cuidava da parte comercial da clínica, né? Uma gestação de 3 semanas, o que ela vê muda para sempre e ela se torna uma ativista pró-vida. Né? Se vocês quiserem depois assistir, assistam, porque é um filme maravilhoso. Hã? Tem que ter estômago, vocês vão chorar, vocês vão se arrepiar, mas vale a pena. Até que ponto a legalização do aborto pode chegar? Até que ponto, gente? A insensibilidade é tanta que hoje já se encontra nos países onde o aborto é legalizado a comercialização de sopa de feto, venda dos fetos para aproveitamento de órgãos e a venda dos fetos abortados para a indústria de cosméticos. Eu não quis pôr lista de marca de cosmético porque muda muito. Mas eu acho que vocês, mulheres, deveriam fazer uma pesquisa. Se a marca de cosmético que você compra usa restos fetais para produzir suas maquiagens ou não. Porque a célula do feto, ela é altamente valiosa. Ela tem saúde demais, ela tem matéria ali que é coisa assim, né, pura demais. Então ela é utilizada para pesquisas, em alguns casos, e também para a indústria de cosméticos. Então vocês dão uma olhada lá. Ali está, né, a mulherzinha passando o seu cosmético, e aqui estão 2, né, um feto e outro, né, dilacerados. Hã? Mac, eu não sei quem é a Mac não, mas é a... mais investe em aborto. Pesquise, vocês vão achar. Vocês vão achar no Google, né? Gente, inclusive tem a vacina do coronavírus que está pegando feto. Tem uma das vacinas que está pegando. Porque na verdade ali tem uma matéria muito, muito forte, muito boa para produção de remédio, para produção de um tanto de coisa. Hã? Não, eles estão pegando restos fetais mesmo para vacina. Joga no Google. Eu não quero colocar aqui não, porque às vezes vocês vão ter que pesquisar muito para achar fontes seguras. Mas do cosmético eu tenho certeza que tem muitas marcas de multinacionais. No Brasil é proibido, mas multinacionais, por exemplo, quem produz nos Estados Unidos, quem produz na China, são produzidos fora, muitas usam da Planet. Eu acredito. Pensa, a indústria do aborto, ela ganha o dinheiro com a mulher que paga pelo aborto e com o resto que ela vende para... Hã? Tá. Por que eu sou contra o aborto? Um país que aceita o aborto não está a ensinar os seus cidadãos a amar, mas a usar a violência para obterem o que querem. É por isso que o maior destruidor do amor e da paz é o aborto. Eis porque o aborto é um pecado tão grave. Não somente se mata a vida, mas nos colocamos mais alto do que Deus. Os homens decidem quem deve viver e quem deve morrer.
Tenho medo da guerra nuclear e dessa nova enfermidade que chamamos de AIDS. Mas matar crianças inocentes não nos assusta. O aborto é pior do que a fome, pior do que a guerra. Esse foi o discurso de Madre Teresa de Calcutá quando ganhou seu Prêmio Nobel da Paz, onde ela foi aplaudida de pé menos pela Hillary e pelo Bill Clinton, porque eles são abortistas, né? Ali são os dois pró-vidas dos nossos tempos, os dois maiores pró-vidas do nosso tempo. João Paulo II, meus irmãos, João Paulo II, ele criou o Instituto em defesa da vida e da família, o Instituto João Paulo II no Vaticano, que defende a vida e a família, só para trabalhar a formação da família e a defesa da vida. Foi o primeiro Papa que criou um instituto nessa magnitude. E Madre Teresa de Calcutá vivia no meio dos pobres, e ela sempre dizia: se quiserem fazer um aborto, dê a criança para mim que eu cuido de todas. Eu cuido de todas. Foi uma mulher extraordinária, né? Que não era só contra o aborto em si, mas contra tudo aquilo que feria a dignidade da pessoa humana, mesmo lidando com as pessoas mais pobres. No entanto, é santa. É bonitinho demais os dois, né, gente? Ela beijava a mão dele e ele beijava a cabeça dela todas as vezes que eles se encontravam. Que ela fazia assim para beijar a mão dele, a hora que ela fazia assim, ele beijava a cabeça dela. Toda vez, você pode olhar vídeos, enquanto João Paulo II e Madre Teresa era sempre assim. Ela abaixava para beijar a mão dele e ele abaixava para beijar a cabeça dela. E só ficavam abraçados quando estavam juntos. Não, assim, quem já viu o filme dela sabe, ela fez, né, na Índia, ela fez um trabalho gigantesco, né, gigantesco na Índia, né, e se tornou santa, né, não é à toa. Madre Teresa disse, aqui na Conferência sobre População no Cairo, né, o mundo que Deus nos deu é mais que suficiente, segundo os cientistas e pesquisadores, para todos. Existe riqueza mais do que sobra para todos. Só é questão de reparti-la bem sem egoísmo. O aborto pode ser combatido mediante a adoção. Quem não quiser as crianças que vão nascer, que as dê a mim. Não rejeitarei uma só delas. Encontrarei uns pais para elas. Ninguém tem o direito de matar um ser humano que vai nascer. Nem o pai, nem a mãe, nem o Estado, nem o médico. Ninguém. Nunca, jamais, em nenhum caso. Se todo o dinheiro que se gasta para matar fosse gasto em fazer as pessoas viverem, fazer com que as pessoas vivessem, todos os seres humanos vivos e os que vêm ao mundo viveriam muito bem e muito felizes. Um país que permite um aborto é um país muito pobre, porque tem medo de uma criança. E o medo é sempre uma grande pobreza. Madre Teresa, no discurso do Cairo, que é naquela que eles aprovaram o gênero, né, das mulheres no Cairo, lá em 95, a Madre Teresa foi lá, né? Bom, aqui tem algumas referências e aqui eu termino falando do aborto.